Fala galera, voltamos à nossa célula com o estudo e uma caminhada no livro de Gálatas. Nós iniciamos hoje uma caminhada no livro de Gálatas, carta escrita pelo apóstolo Paulo. A igreja de Gálatas é uma igreja que surge a partir da primeira e da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Lembra aí, lá no livro de Atos, Paulo e Barnabé, e depois Paulo com Timóteo e outros companheiros de viagem. Eles viajam para a região da Galácia, que é uma região do Império Romano bem grande, ali onde fica a atual Turquia, e ali eles evangelizam e alguns irmãos se convertem a Cristo e começam uma igreja, conhecida como a Igreja de Gálatas, que pega algumas regiões dessa região maior da Galácia, né? Ali na parte sul dessa região. A carta de Gálatas foi escrita aproximadamente entre 49 depois de Cristo e 55 depois de Cristo, mais ou menos nesse período, né? Existem algumas variações com relação à definição da data, mas é aproximadamente depois de 20, no máximo aí uns 25 anos depois da morte e da ressurreição de Jesus, ou seja, a igreja de Gálatas, ela surge num período recente, depois da morte de Cristo, ou seja, então a fé cristã tinha aí aproximadamente uns 20 e poucos anos de formação, o cristianismo, né, como nós conhecemos. Por que eu estou dizendo isso? Porque com um período tão curto, é óbvio que existiriam dúvidas, existiriam questões que os irmãos que se converteram a Cristo há pouco tempo não saberiam responder ou como viver. Então imagina, você vivia numa comunidade onde só existia, por exemplo, o judaísmo ou o paganismo, e de repente você se converte, você tem um encontro com Cristo e passa a ser um seguidor de Jesus. A pergunta que você vai fazer é a pergunta óbvia: o que é ser seguidor de Jesus? Como que a gente segue Jesus? Eu ando pela trilha do judaísmo? Eu ando pela trilha do paganismo? Por isso que os apóstolos vão escrever cartas, epístolas, para instruir o povo e ensinar a respeito de Deus, a respeito da sua vontade, a respeito do reino de Deus, a respeito da vida cristã. Então a carta de Gálatas, aos Gálatas, surge com esse objetivo de ensinar esses irmãos que se converteram nas viagens missionárias de Paulo. Agora, Gálatas tem um problema, a carta de Gálatas evidencia um problema que vai ser o fio condutor dessa epístola paulina. E qual que é esse problema? Naquela região havia alguns judaizantes. Quem eram os judaizantes? Os judaizantes eram judeus que haviam se convertido à fé cristã, haviam se convertido ao cristianismo, ou seja, eles eram judeus, seguiam a lei de Moisés, os preceitos de Moisés, e as leis dos fariseus e mestres da sua época, mas também eles agregaram a doutrina de Cristo. Então, ou seja, eles acreditavam que eles se circuncidavam, mas ao mesmo tempo, e seguiam outras leis dos judeus, e ao mesmo tempo queriam seguir os mandamentos e os ensinamentos de Jesus Cristo, ou seja, meio que fizeram um sincretismo, né, somando o judaísmo e o cristianismo. E o que esses judaizantes ensinavam a princípio, né? A gente vai aprofundar isso, mas só uma pitada aqui. Eles diziam que para você ser um cristão, para você ser alcançado por Jesus, você primeiro precisava fazer parte do povo judeu. E para você ser parte do povo judeu, você precisava se circuncidar. Se você fosse um gentio, grego, romano, tivesse nascido em outra região que não ali Israel, Jerusalém, você tinha que se tornar um judeu. E para você se tornar um judeu, você tinha que se circuncidar. Ou seja, você se tornaria um prosélito, alguém que foi transformado por causa de uma religião étnica. Então você se tornava um judeu. Então esses judaizantes pregavam isso, que para você ser cristão, discípulo de Jesus, primeiro você tem que ser judeu. E para você ser judeu, você precisa se circuncidar. Logo, o ensinamento desses caras era o ensinamento que dizia que a salvação é resultado do seguimento da lei. Se você seguiu a lei, você se tornou um bom judeu, então você está apto para ser salvo. É a mesma coisa de dizer que a salvação vem pelas obras. E era o que o Paulo ensinava de forma contrária. Paulo não ensinava
que para você ser um cristão você tinha que se tornar um judeu. Pelo contrário, Paulo dizia que em Cristo nós não precisamos fazer parte de um povo para sermos discípulos de Jesus, mas porque somos discípulos de Jesus, nós fazemos parte de um novo povo, que é o povo de Deus, chamado a Igreja de Jesus Cristo. Então, Paulo ia para esses irmãos e pregava isso, e esses irmãos se converteram ouvindo essa mensagem. Só que quando Paulo volta para Jerusalém e continua sua viagem missionária, esses judaizantes, eles começam a deturpar esse ensinamento de Paulo. Então, Paulo escreve uma carta para esses irmãos dizendo, olha, vocês foram chamados para a liberdade, vocês não precisam mais ser escravos da lei e de nenhum outro mandamento, a não ser o mandamento do amor e da fé, de que Cristo, pela fé, Cristo saciou a justiça de Deus e nos fez parte de um novo povo. Então essa é a temática do livro de Gálatas. Um dos temas mais importantes que essa carta vai tratar é a respeito da liberdade. E é um tema importantíssimo para a gente refletir sobre a liberdade cristã, sobre a relação da lei com a graça, sobre a relação das obras com a fé, sobre a relação de Israel com a igreja. Então a gente vai caminhar um pouco sobre essa trilha e que o livro de Gálatas nos ensine, nos conduza a compreender que em Cristo Jesus e na fé cristã nós fomos chamados para depender da fé e não das nossas obras, porque obra não é fruto mais das nossas mãos, mas em Cristo o Espírito de Deus nos produz o fruto do Espírito ou uma vida frutífera diante de Deus. É isso, e vamos seguindo com o apóstolo Paulo